Como nós vimos, a lei de Coulomb vale para duas cargas pontuais. E o que acontece quando nós temos uma distribuição de carga? Bom, quando nós temos uma distribuição de carga, nós temos que dividi-la em pequenas porções para que cada pequena porção se pareça com uma carga pontual. Que nós sabemos qual é a força entre cargas pontuais. E aí a gente soma todas as contribuições, tendo como resultado a força total ou a contribuição total da interação elétrica de uma distribuição de carga. A ideia por trás de calcular a força que uma distribuição de carga faz sobre uma carga de prova é bastante simples. Vamos considerar uma distribuição de carga qualquer, de qualquer geometria localizada no espaço, e a nossa ideia então é, se nós aproximarmos dela uma carga de prova Qzinho, como que nós vamos calcular a força que essa distribuição faz sobre a carga de prova? Bom, nós sabemos como que, se essa carga fosse pontual, evidentemente nós saberíamos calcular. É a lei de Coulomb que nós acabamos de mostrar, ou mostramos nas aulas anteriores. Como é uma distribuição, a ideia toda é dividi-la em pequenas porções que se comportem, evidentemente, como se fosse uma carga pontual. Então, devido a essa pequena porção, eu sei qual é a força sobre a carga de prova, que eu vou chamar de um DF, porque é uma contribuição devido a um pequeno volume dV da minha distribuição total. Se eu percorrer esse pequeno elemento de volume por toda a distribuição, eu acabo calculando qual é a força total. Porque cada pequeno elemento tem uma contribuição e a força total é a soma, ou aqui na nossa linguagem, porque trata-se de uma distribuição contínua, é uma integral de todas as contribuições. O primeiro exemplo que nós vamos considerar é um anel de carga. Então vamos imaginar que nós tenhamos aqui um anel que tem um raio R, e esse raio R é o que caracteriza geometricamente o anel, certo? Então nós temos o anel, e esse anel tem carga Q uniformemente distribuída por ele. E nós vamos pegar a uma distância R minúsculo desse anel, vamos colocar uma pequena carga Q minúsculo, que é a nossa chamada carga de prova. E nós queremos saber qual é a força que o anel de carga Q faz sobre a pequena carga de prova Q minúsculo, localizada a uma distância R ao longo do eixo do anel. Para fazer isso, vou aplicar aquilo que eu acabei de explicar, que é dividir o anel em pequenas porções, e o anel, pequenas porções do anel, vão representar pequenos elementos de arco contido em ângulos que eu vou chamar de dθ e localizados a um ângulo θ. Então, cada pequeno elemento de arco, né, exerce sobre a carga Q uma força. Vamos imaginar que a força é atrativa, não faz a mínima diferença, é só uma questão de sinal. Então, esse pequeno elemento de comprimento R dθ contém uma carga que faz sobre a carga de prova uma força que eu vou chamar de dF. Muito bem. Se o anel tem uma carga Q total, significa que a densidade linear de carga é a carga total dividido pelo seu comprimento, que é 2πr. Portanto, a carga contida nesse elemento, que eu vou chamar de dQ, a carga dQ, né? Vou escrever aqui embaixo, é igual a R dθ, que é o seu comprimento, vezes lambda. Essa é a carga contida nesse elemento do anel. Bom, a direção da força é a direção da reta que une esse pequeno elemento com essa carga. E, evidentemente, eu quero ver a contribuição do anel total somando a contribuição dos vários elementos de arco. Para simplificar, nós sabemos que esse elemento acaba tendo um oposto aqui embaixo, que vai acabar contribuindo por uma força
que está nessa direção, não é verdade? E que as componentes perpendiculares ao eixo que liga a carga ao anel acabam se cancelando. De modo que o que nos interessa de fato é somente a componente da força ao longo do eixo. Se esse ângulo aqui é um ângulo alfa, a força que nos interessa é a DF, que vai contribuir para a resultante total, que é simplesmente DF cosseno do ângulo alfa. Não é? Então, essa componente é a que contribui, porque a outra componente vai se cancelar quando eu considerar todo o anel, porque cada elemento vai ter um oposto. Então, 2 a 2 eles vão se cancelar. Bem, vamos agora então fazer conta. Eu vou chamar essa distância entre a carga e o anel de x. X, o raio do anel e R' formam um triângulo retângulo, e aqui é o alfa que eu estou considerando, né? De tal maneira que a força DF é a K, constante elétrica, vezes a carga desse elemento, que é exatamente R de θ lambda. Então é R de θ lambda, vezes a carga de prova, dividido pela distância ao quadrado, que é x ao quadrado, não é verdade? Vezes cosseno de alfa, e cosseno de alfa é simplesmente olhando esse triângulo, R' sobre x. Então fica R' sobre x. Isso pode ser reescrito como sendo K R lambda Q vezes R' sobre x ao cubo de θ. E quem é a força total? A força total, que eu vou chamar de F total, é a integral para θ variando de 0 a 2π de dF. Portanto, é essa expressão. E o resultado é fácil, vai ser igual a... Tudo isso aqui é constante praticamente na integração, e a integral de dθ de 0 a 2π é exatamente 2π. Então, essa força, né, daqui nós vemos para cá, para mostrar que a força total que o anel faz sobre a carga é exatamente 2π R vezes lambda, tem a constante de elétrica primeiro, né, vezes Q, vezes R sobre x ao cubo, e 2πr lambda, 2πr lambda quem que é? É a carga total do anel. Portanto, a força que o anel faz sobre a carga de prova é K vezes a carga do anel, vezes a carga de prova, vezes R sobre x ao cubo. E no lugar do x ao cubo, se nós olharmos novamente o triângulo, nós vemos que x quadrado é igual a R' quadrado mais R' quadrado. Portanto, x é raiz quadrada de R' ao quadrado mais R' ao quadrado. E, portanto, x ao cubo é R' ao quadrado mais R' ao quadrado. Tudo isso elevado a 3/2. Essa é, portanto, a força que o anel de carga faz sobre a carga de prova de valor Q. Então, se nós apagarmos todo o resto, nessa situação, onde colocamos uma carga de prova Q a uma distância R minúsculo de um anel de raio R, que contém uma carga total Q, tá certo? A força que ela faz está ao longo do eixo, portanto é uma força que está aqui, e cujo valor, né, a força total, vale a constante elétrica, vezes o produto das cargas, vezes a distância entre o centro do anel e a carga de prova, dividido por essa grandeza, que é R ao quadrado
mais R1 ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Claro que a força depende da distribuição, né? Esse R aqui mostra exatamente isso, que uma distribuição de carga, uma carga próxima a ela, a força vai depender de como a carga está distribuída. Depende dos chamados parâmetros geométricos da distribuição de carga. Bom, nós podemos, com essa expressão, investigar dois limites que são interessantes. Um deles é se R' é muito maior do que R1. Se a carga estiver muito longe do anel, o que acontece nesse caso? Bom, nesse caso, acontece que quem é importante aqui, dessa expressão, é R'. Esquece o R'. Então, fica R ao quadrado a 3 meios, dá R ao cubo. Portanto, nesse caso, a força total vai dar a constante elétrica, vezes o produto das cargas, vezes R dividido por R ao cubo, que é exatamente R ao quadrado, que reproduz a lei de Coulomb. Esse é um resultado importante, porque qualquer distribuição de carga que tenha uma certa dimensão, quando você está muito afastado, comparado com a dimensão da distribuição, a distribuição parece como um ponto de carga. É o que acontece aqui. Aqui o que caracteriza as dimensões da distribuição é o R. Como eu estou muito maior do que R, a distância que eu me encontro dele, praticamente ele volta a se parecer com uma carga pontual. É claro que se R igual a zero, essa força se anula, porque se eu me encontrar bem no centro do anel, a contribuição das forças dos elementos diametralmente opostos se cancelam e dá uma força nula. O nosso próximo exemplo é considerar um disco de carga. Resolvemos o anel, agora vamos considerar um disco. Então, imagine que nós tenhamos aqui agora um disco que, para começar a colocar a dimensão espacial, eu vou imaginar que ele tem uma certa espessura, espessura E, ele tem um certo raio R e tem uma carga Q total que é colocada sobre ele, distribuída uniformemente. Nós queremos agora saber se a gente colocar uma carga de prova a uma distância R do centro do disco ao longo do eixo do disco, qual é a força que a distribuição, o disco, vai fazer sobre essa carga de prova. Bem, primeira coisa é a gente tentar quantificar quanto eu terei de carga em cada porção. E isso é dado pela chamada densidade de carga, que é o quanto eu tenho de carga por unidade de volume, que vai ser a carga total dividido pelo volume do meu disco, que é exatamente πr², que é a área vezes a espessura. Essa é a densidade de carga no disco, que é uniforme. Bom, eu tenho então uma distribuição, e para poder calcular qual é a força sobre a carga, eu tenho que dividir essa distribuição em pequenos elementos que eu sei, que são chamados elementos infinitesimais, dos quais eu sei como calcular a força. Nós acabamos de resolver um anel, e eu gostaria de manter aqui no cantinho qual foi o resultado que nós obtivemos para o anel. E o resultado que nós obtivemos para o anel foi que a força era exatamente, só lembrando o resultado do anel, vou escrever aqui em cima, o anel produziu uma força, F total, que era K vezes a carga do anel vezes a carga de prova, vezes R, dividido por R² mais o raio do anel ao quadrado, dividido por 3 meios. Esse era o resultado que nós tivemos para o anel. Então agora eu vou pegar o meu disco e vou dividi-lo em anéis. Então eu vou imaginar um anel. Então vou pegar um anel. Claro que é um anelzinho que tem que ter dimensão agora, porque senão não vai ter carga. E esse anel vai ser um anel que tem um raio X e uma espessura
dx. Poderia chamar de qualquer outra coisa, né? Mas nós resolvemos chamar de x. Então, eu vou perguntar para vocês, se eu fizer x igual a 0 até r, eu estou considerando vários anéis que formam o disco. Como eu sei a força que cada anel faz, somando a contribuição de todos os anéis que formam o disco, eu acabo tendo qual é a força total do disco sobre a carga. Então, esse anel produz sobre a carga de prova um elemento de força que eu vou chamar de dF, e que já estudei anteriormente, está também sobre a linha. Claro que eu estou pondo como atrativo, mas não faz diferença. Se for repulsivo, o sinal das cargas é que vai levar isso em conta. Quem é DF? Bom, DF é exatamente, a expressão para DF é exatamente a expressão da carga de um anel. Só que no lugar da carga do anel, eu tenho que colocar a carga contida no anel que eu considerei. E a carga contida no anel que eu considerei, qual que é? É exatamente o volume do anel vezes a densidade de cargas. Então a força vai ser K vezes a carga do anel. A carga do anel é exatamente 2π vezes x, que é o comprimento do anel, vezes dx, que é a área do anel, vezes a espessura, que é o volume do anel agora, vezes ρ, essa é a carga do anel, vezes a carga de prova, vezes a distância que o anel se encontra da carga de prova, dividido por quê? Dividido pelo r ao quadrado, mais aqui no caso, o arraio do anel ao quadrado elevado a 3/2. Então essa, importando lá do resultado do anel, nós temos qual é a força elementar ou a expressão da contribuição da força devido a esse anel. Se eu fizer a soma agora de todas as contribuições para x variando de 0 até o raio R maiúsculo, eu acabo tendo a força total que o anel faz sobre a carga Q. Portanto, a força total vai ser a integral para x igual a 0 até R do dF, que eu acabei de escrever. E reproduzindo aqui, não é? Essa força total fica então igual, colocando para fora tudo que é constante, fica K vezes 2π vezes E, ρ, Q, R também é constante, não vamos esquecer, integral de 0 até R maiúsculo, de x dx, dividido por R quadrado, mais x quadrado, elevado a 3/2. Então basta que eu resolva essa integral para que eu tenha a força total que o anel, ou que o disco, desculpa, faz sobre a carga de prova Q. Para fazer essa integral, eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar r ao quadrado mais x quadrado de z. Portanto, 2x dx é dz. E, nesse caso, nós temos que lembrar que quando x for 0, z é r quadrado, e que quando x for R maiúsculo, z é R minúsculo mais R maiúsculo. Então há uma mudança dos limites de integração, né? Em termos da variável z, todas essas constantes, K, 2π, E, ρ, Q, R, vezes a integral, que vai de R minúsculo ao quadrado, R minúsculo ao quadrado mais R maiúsculo ao quadrado, vezes agora o seguinte, no lugar de x dx, eu vou colocar meio de dz. Colocar o meio para fora, então fica dz sobre z elevado a 3/2. E com isso eu posso apagar todo o resto e fazer a integral. Integral de z elevado a 3/2, integral de z elevado a menos 3/2 dz, todo mundo sabe fazer, que dá exatamente o quê? Dá 1 sobre menos meio, né, que é menos 3/2 mais 1,
vezes Z elevado a menos meio, que é, novamente, menos 3 meios mais 1. Portanto, a força total fica igual a 2π vezes K vezes Z, ρ, Q, R sobre 2, vezes menos 2, né? Menos 2, vezes 1 sobre raiz de Z, quando vale R ao quadrado mais R ao quadrado, meio, menos 1 sobre R ao quadrado a meio. Tá certo? Essa é a expressão total da força, que pode ser, novamente, essa é uma expressão que pode ser facilmente escrita. No lugar do menos 2 aqui, eu posso cancelar o 2 e inverter aqui os sinais, mas isso eu posso fazer aqui em cima para mostrar que a força total do disco sobre a carga vale exatamente 2π. Força total vale exatamente 2π vezes K vezes Z, ρ, Q, R, vezes 1 sobre R, menos, porque raiz quadrada de R ao quadrado é R, menos 1 sobre R quadrado mais R ao quadrado, tudo isso elevado a meio. Essa é a expressão geral. Agora o que eu posso fazer é multiplicar e dividir por R quadrado, e no lugar de πr quadrado e ρ, eu coloco o quê? Bom, substituindo esses parâmetros pela carga total do disco, nós chegamos à expressão total da força que um disco carregado uniformemente com uma carga Q, raio R, faz sobre a carga de prova Q, minúsculo. Tá certo? E essa expressão, evidentemente, é essa expressão de força, que depende de que posição se encontra a carga. Quanto mais longe a distribuição, quanto mais longe a carga, essa força vai tender a diminuir. Depende dos parâmetros geométricos da distribuição, né? Como toda distribuição de carga, a força que ela faz sobre uma carga de prova vai depender de algumas coisas. Aqui no caso, o parâmetro geométrico que caracteriza a distribuição de carga é o raio R maiúsculo, que é o raio do disco. Portanto, a força depende dele. Essa expressão de força é, na verdade, consequência da lei de Coulomb que a gente viu entre duas cargas pontuais. Ela é a soma de várias contribuições do tipo expressão de Coulomb, gerando essa expressão global. O que nós podemos fazer agora, que é interessante, é considerar alguns limites. E o primeiro deles, evidentemente, é observar o que acontece quando nós estivermos muito longe da distribuição de cargas. Se R minúsculo for muito maior do que R maiúsculo, significa que eu estou muito longe, muito distante do disco comparado com as suas dimensões típicas. Nesse caso, nós temos que expandir essa expressão para o caso de R grande. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos reescrever essa expressão aqui, 2K, Qzinho, Qzão, R sobre R quadrado, e agora vamos colocar 1 sobre R em evidência, de tal maneira que aqui dá 1 menos, aqui eu vou colocar R também em evidência, então R quadrado, raiz quadrada da R, vai ficar em evidência, então vai ficar 1 sobre 1 mais R quadrado sobre R quadrado, elevado a meio. Essa é a expressão que a gente tem. E, evidentemente, essa expressão aqui, eu posso expandir, que agora R é muito maior do que Rão, então esse termo é muito pequenininho. Se esse termo é muito pequenininho, todo esse termo aqui pode ser expandido para essa quantidade pequena, e isso vale, evidentemente, 1 menos meio de R ao quadrado maiúsculo sobre R ao quadrado minúsculo, aproximadamente, né, expandindo esse termo. Então,
A hora que a gente fizer o menos, esse parênteses todos, o que está entre chaves, entre colchetes, desculpe, vai ser 1 menos 1 mais meio de R1 ao quadrado sobre R1 ao quadrado. Resultado disso é que, nessa circunstância, a força passará agora a ter a seguinte expressão. O 1 vai cancelar, então vai ficar 2 vezes a constante elétrica, Qzão R, sobre R ao quadrado R minúsculo, vezes meio de R ao quadrado sobre R ao quadrado. Certo? Simplifica esse com esse, esse com esse, esse com esse. E o que a gente obtém? Bom, fácil. Nós obtemos que, no limite de R grande, a força fica igual a K vezes Qzão, dividido por R quadrado. Que, novamente, é a lei de Coulomb e que, novamente, mostra que, mesmo uma distribuição de carga, quando olhada muito longe, comparado com suas dimensões típicas, também se comporta como uma carga pontual e que, portanto, vale a lei de Coulomb. Essas aproximações são extremamente importantes de serem feitas, porque, normalmente, é um limite para a gente verificar que a expressão obtida é de fato verdadeira. Se eu tivesse errado um fator de 2 ou alguma coisa, eu não reobteria a lei de Coulomb quando eu fosse para o limite de grandes distâncias. Bom, essa é uma aproximação. Agora eu posso imaginar o seguinte: ao invés de ir para distâncias muito grandes, eu posso querer me aproximar muito do disco. Então eu quero agora R muito menor do que as distâncias típicas. Tá certo? Então é aquele caso que eu vou aproximando do disco, até encostar meu narizinho no disco, de modo que eu nem consigo ver bem aonde é o fim do disco. O que acontece nesse caso? Bom, nesse caso, acontece que, fazendo de novo aquela aproximação, só que agora, quem é importante é R maiúsculo ao quadrado, não é isso? R pequeno R minúsculo é muito pequeno, então a força fica F igual a 2K, Qzão R sobre R quadrado. Novamente eu vou botar um R em evidência, fica 1 menos 1 dividido por 1 mais R ao quadrado sobre R ao quadrado, elevado a meio. Só que, agora, esse termo é muito grande, maior que 1. Então, sendo muito maior que 1, 1 não é importante. E o que eu obtenho? Eu obtenho que isso aqui é igual, né? E como isso aqui é muito grande, isso aqui praticamente desaparece. Só fica esse termo, como isso se cancela. Então agora eu obtenho que isso dá 2K, Q minúsculo, Q maiúsculo, dividido por R quadrado, que é uma constante. Interessante, porque essa força no limite de R pequeno, muito pequeno, é igual a 2KQ, Qzão, dividido por R quadrado, que é uma constante. Então, quando eu me aproximo muito do disco, eu perco, é como se o disco fosse quase que infinito, e eu vejo uma força praticamente constante sobre a carga. Tá certo? Nós vamos entender melhor por que essa força é constante quando eu me aproximo, de tal maneira que o disco praticamente parece infinito, comparado com a minha dimensão, com a minha distância a ele, quando a gente aprender campo elétrico e a lei de Gauss. Mas são dois limites importantes para essas distribuições de carga. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica
do Instituto de Física de São Carlos, USP. Bem, nós vimos uma aplicação da distribuição de carga com relação à força feita sobre uma carga de prova para um anel e para um disco. E vimos que sempre a gente tem que descobrir qual é o elemento a ser considerado para que somado, né, superposto, reproduza a distribuição em consideração. Falta agora a gente fazer, para fechar essa parte, uma casca esférica uniformemente eletrizada com relação à força que ela faz numa carga pontual colocada fora. Então, nós vamos considerar aqui uma casca esférica de raio R, e a uma distância R do seu centro, R minúsculo, vamos colocar uma carga de prova Q. E agora nós queremos calcular qual é a força que essa distribuição faz sobre a carga Q. Bem, para fazer isso, nós vamos começar escrevendo qual é a densidade de carga que a casca esférica apresenta. E é, evidentemente, a carga total, que é Q, dividido pela sua área, que é πr², 4πr², né? Então, Q dividido por 4πr² é a densidade superficial de carga. Muito bem, que nós vamos considerar como sendo uniforme. Nós sabemos qual é a força que um anel, né? Se eu considerar um anel de carga e uma carguinha posicionada a uma distância R do seu centro, nós sabemos, nós já deduzimos qual é a expressão da força. Então, vamos utilizar anéis como os elementos de integração para que a gente possa determinar qual é a contribuição da esfera de carga para a força total feita sobre uma carga colocada a uma distância R. A esfera pode ser vista como inúmeros anéis que superpostos formam a casca esférica, não é isso? E, no caso, vou considerar um desses anéis e, evidentemente, esse anel ele é determinado conhecendo-se o ângulo θ de posicionamento do anel e o ângulo dθ que determina a sua espessura. Então, na verdade, a espessura do anel ela vale R dθ. Essa é a dimensão do anel, né? A espessura. E o raio do anel? Bom, o raio do anel vale exatamente R seno de θ. E a distância do centro do anel até a carga de prova? Bom, essa vale essa distância aqui, que nós vamos chamar de uma distância x. E, evidentemente, x é igual a R' menos R cosseno θ. Então, agora, eu vou dizer que esse anel que eu considerei, que faz parte da esfera, né, ele é um elemento da esfera, somando vários anéis para θ variando de 0 até π, nós formamos toda a casca esférica. Esse anel tem sobre a carga Q uma contribuição de força que nós vamos chamar de dF. Então, qual é esse dF? Claro que nós não vamos deduzir de novo o dF. Nós vamos chegar aqui e já utilizar a expressão calculada para o anel. Então, dF vale K vezes a carga do anel. Bem, essa nós temos que calcular, porque agora nós temos a densidade superficial de carga da esfera e as dimensões do anel. Qual é a área do anel? A área do anel é 2π vezes o seu raio vezes a sua largura. Então, a área do anel é 2π vezes R seno θ vezes R dθ. E se eu multiplicar por sigma, que é a densidade superficial de carga dessa casca esférica,
eu acabo tendo a carga total contida no anel, que é esse termo que vai aparecer aqui na minha expressão. Vezes a carga de prova, vezes agora a distância que vai da carga até o centro do anel, que para o nosso caso é x. Então, vezes x. Dividido, obviamente, por r ao quadrado. No caso, é o r do anel, que é r ao quadrado seno ao quadrado de θ, mais a distância do anel, do centro do anel até a carga, que é x quadrado, tudo isso elevado a 3/2. Essa é a expressão de força para a contribuição do anel de carga, né? A casca esférica, eu tirei um anel e vi qual é a contribuição desse anel. Se eu quiser saber a força total, eu tenho que somar sobre todos os anéis. Quem que varia nesse caso? Bom, varia θ e varia x. São duas variáveis do problema, mas estão conectadas através desta relação. Muito bem. Então agora, antes de fazer a soma, antes de fazer a integral das várias contribuições infinitesimais df, eu vou reescrever, porque aqui eu estou misturando θ e estou misturando com x. Isso, evidentemente, duas variáveis, vamos dizer, dois parâmetros variando ao mesmo tempo, fica difícil fazer a integração. Então, eu vou utilizar o fato de que eles estão conectados, do fato de x ser igual a r menos r1 cosseno de θ, eu já posso tirar automaticamente que dx, tomando o diferencial disso aqui, é menos, mas vem o menos da derivada do cosseno, que é menos o seno. Então fica r seno de θ de θ. Então, onde aparecer r seno de θ de θ, esse equivale a dx. Um incremento em θ, uma variação em θ, significa uma variação em x dada por isso. Então aqui, deixa eu grifar aqui em vermelho, no lugar de r seno de θ de θ, pulando esse r aqui, né? R seno de θ de θ, vai aparecer dx. E no lugar do seno de θ, bem, é possível você pegar esse cosseno, escrever que cosseno de θ é exatamente igual a r menos x dividido por r1, e daqui tirar quem é seno ao quadrado, né, em função de x somente. E com tudo isso, nós podemos escrever uma expressão que mostra quanto que é o incremento da força em termos de x. E isso fica aqui, df, escrito somente em termos de x agora, vai ser igual a k vezes q vezes 2πr sigma vezes x dx dividido por x daqui, o dx que apareceu de lá, dividido por r ao quadrado mais r ao quadrado menos 2rx. Tudo isso elevado a 3/2. Esse é o novo df em termos da variável x somente. E agora eu posso simplesmente escrever que a força total feita por esse anel, não, desculpe, pela casca toda sobre essa carga é a soma de todas as contribuições df para x variando de quanto? Para x variando de r' menos r1 até r' mais r1. Ou seja, quando eu pegar o anelzinho que está aqui pertinho, cuja distância é praticamente r' menos r1, até o anel que está aqui atrás, cuja distância é r' mais r1, somando todos os que tem nesse intervalo, que é isso que representa essa integral, eu obtenho
a força total feita sobre a carga. Muito bem. Claro que essa é uma integral que envolve vários passos, várias substituições para ser feita, mas então, utilizando uma integral do tipo x vezes ax mais b elevado a n dx, essa integral pode ser encontrada aí nas tabelas de integrais, que vale 1 sobre n mais 2 vezes ax mais b elevado a n mais 2 sobre a quadrado, menos b sobre a quadrado, vezes ax mais b elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. Então, utilizando essa integral, né, nós vamos ver que essa integral vai aparecer aqui, onde você pode identificar os respectivos a e b equivalentes, para que a gente possa resolvê-la. Utilizando essa integral, aplicada a essa fórmula aqui, o resultado obtido é que a força total feita por essa casca esférica sobre a carga é K vezes Q vezes 4πr quadrado sigma dividido por r quadrado. Esse é o resultado da integral. Como 4πr quadrado sigma é a carga total da casca esférica, nós obtemos que uma casca esférica com uma carga uniformemente distribuída exerce sobre uma carga de prova uma força que é exatamente a lei de Coulomb. Tá certo? Então, essa casca esférica com carga uniformemente distribuída se comporta como uma carga pontual. Isso, de fato, é verdade para distribuições esféricas. Porque qualquer distância que eu me encontre da esfera agora é verdadeira. Isso aqui não é só um limite. Não, isso vale sempre. Toda distribuição esférica de carga se comporta como se a carga tivesse concentrada no centro, quando eu estou fora da esfera, evidentemente. Se eu estiver no interior da casca esférica, é outro problema, né? Nós já vimos quando estávamos verificando a dependência espacial com a lei de Coulomb, que no interior de uma casca esférica a força total é zero, inclusive, né? E esse resultado pode, na verdade, ser obtido daqui, quando a gente colocar a carga no interior da casca esférica. Mas isso é um resultado importante de ser lembrado, que a distribuição esférica de carga se comporta como carga pontual no centro para distâncias maior do que o raio da distribuição. Quer dizer, esse resultado é verdadeiro quando eu estiver fora da esfera. A partir do momento que eu entrar na esfera, esse resultado já não é verdadeiro. Bom, e como que eu calcularia a força se eu entrar dentro da esfera? Vamos imaginar agora que nós temos aqui, né, a distribuição esférica de carga, utilizando tudo que a gente viu, só que agora eu tenho a distribuição esférica, mas a minha carga de prova está no interior da distribuição. Nesse caso, o procedimento é parecido. Nós temos que fazer a mesma integral, dividir em anéis e fazendo as contas. Só que existem duas contribuições a serem levadas em conta. Os anéis da casca esférica que estão nesse lado aqui, portanto, essas contribuições, vão dar à força um determinado sinal. Vamos dizer, vão contribuir com uma força nesse sentido. Claro que depende do sinal relativo, mas como eu disse, a gente imagina o sinal da carga que leva em conta se está para um lado ou para o outro, né? Então, os anéis que fazem parte da casca esférica desse lado vão produzir uma força nesse sentido. E os anéis que fazem parte desse lado vão fazer uma força oposta. Tá certo? Então,
Se eu quiser continuar utilizando o centro da esfera como o meu ponto de integração, dividir em anéis, né? Considerar os vários anéis localizados ao ângulo θ e assim por diante, então eu tenho que levar em conta o fato de que existe um θ aqui que eu vou chamar θ estrela, e esse θ estrela é um ângulo tal que cosseno de θ estrela é igual a R sobre Rão, tá certo? Esse é um θ estrela que mostra o anel onde a força se anula, porque aqui ela tem um sinal, quando eu chegar nessa posição ela vai ter outro sinal, então esse θ estrela nas minhas coordenadas polares aqui de integração é um ângulo onde a força muda de sinal. E daí? Bom, e daí que isso eu não levei em conta nos meus cálculos. Então a minha força total agora vai ter que ser a minha integral para θ variando de 0 até θ crítico, de df, cujo df é a mesma expressão que eu havia calculado, menos a integral de θ crítico até π de df. Ou se você quiser converter para x, também pode, tá certo? Mas agora a integral tem que levar em conta essa mudança de sinal da força. E quando você fizer essa integral, quando você fizer essas contas devidamente aí na sua casa, no seu caderno, você vai encontrar que essa força total é zero. Ou seja, uma carga no interior de uma distribuição esférica de carga fica de fato sujeita a uma força nula. Esse resultado pode ser obtido pelo mesmo argumento do Presley que a gente viu na aula anterior, considerando os ângulos sólidos, mas também pode ser obtido diretamente pela integração, para você mostrar que, de fato, a força total sobre uma carga de prova no interior de uma distribuição esférica uniformemente distribuída é nula. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Como um exemplo final, vamos resolver um problema que aparentemente é difícil, mas na verdade não é. Vamos imaginar uma esfera que tem uma densidade de carga ρ, né? Essa esfera é uma esfera maciça, e vamos calcular qual a força que existe sobre uma carga de prova. Evidentemente, como a casca, a esfera total pode ser considerada como inúmeras cascas esféricas, e cada casca esférica se comporta como se toda a carga estivesse concentrada no centro, uma distribuição maciça de carga também se comporta como se toda a carga tivesse concentrada no centro. Portanto, se a densidade é ρ, a carga total é 4/3 de πr ao cubo, e a carga total e a força total vai ser simplesmente se a gente considerar toda a carga concentrada no centro dessa esfera maciça. Claro, porque considerando isso como cascas esféricas, depois nós somamos todas as cascas esféricas e obtemos facilmente esse resultado, né? Já que o resultado da casca esférica praticamente independia do raio, né? É como se toda a carga estivesse concentrada no centro. Então, essa somar todas as cargas, e aí dá a carga total da distribuição. Então, vamos utilizar agora esses resultados para fazer um exemplo, mais um exemplo, que é o seguinte: novamente uma esfera maciça com densidade ρ de carga, só que no interior dela existe um buraco, um orifício. Então aqui tudo tem carga, mas lá dentro tem um orifício esférico, ela tem uma distribuição, ela tem um raio R. Eu vou colocar uma carga de prova Q, colocar uma distância D do centro, mudar um pouco a notação, né? Então está uma distância D do centro, e nós queremos saber, para simplificar, esse buraco está localizado a uma distância A do centro, e ele tem um raio R minúsculo. Então, a pergunta é: qual é a força
que aparece sobre a carga de prova. Claro que, se você pensar em tudo que eu falei, você vai procurar dividir a esfera em anéis e tentar integrar e vai se estrepar. Por quê? Porque a hora que chegar os anéis nessa região do furo, do buraco, do orifício esférico no interior da esfera, vai dar uma complicação muito grande. Então aqui nós devemos usar o chamado princípio da superposição. Primeiro, eu considero a força como se toda a esfera tivesse carga. Então, nesse caso, a força seria K vezes 4/3 de π r ao cubo vezes ρ, vezes Q, que 4/3 de π r ao cubo ρ é a carga total da esfera, dividido por d ao quadrado. Se não houvesse o orifício, essa seria a força. O fato de eu ter criado o orifício significa que eu removi aquela parcela. Como o orifício também é esférico, a sua contribuição também se comporta como se toda a carga estivesse concentrada no centro. Então eu tenho que subtrair aqui a contribuição do buraco, porque naquele local não há carga. Então fica K vezes 4/3 de π r ao cubo ρ, Q, dividido pela distância da carga até o centro do orifício, que é exatamente d mais a ao quadrado. Então, essa expressão é agora a expressão da força total feita sobre a carga Q, devido a uma esfera com carga uniformemente distribuída, porém que tem um orifício no seu interior. Essa expressão pode ser reescrita, né, para que a gente escreva de uma forma mais bonitinha. Então, ela fica 4/3 de π vezes K vezes ρ vezes Q, que multiplica r ao cubo dividido por d ao quadrado, menos r ao cubo dividido por d mais a ao quadrado. Essa é, de fato, a expressão da força que essa distribuição peculiar de carga vai fazer sobre a carga. Esse princípio, esse, vamos dizer, não é um truque, né? Esse princípio de superposição que permite você somar ou subtrair coisas, advém do fato de que a força naquele ponto é a soma de várias contribuições infinitesimais. Portanto, eu sempre posso dividir a integral, né, em partes, e foi o que eu fiz. É como se eu tivesse somado a esfera toda e subtraído a contribuição do orifício. Isso eu posso fazer sempre quando é permitido, como é o caso da eletricidade, que nós sempre estamos somando contribuições infinitesimais, cuja expressão de força nós conhecemos. Agora eu vou deixar alguns exercícios para que você faça em casa, e na próxima aula nós devemos dar continuidade com o conceito de campo elétrico e a sua aplicação dentro da eletricidade.